Olá pessoal, esta é a nossa última aula deste capítulo e deste curso de C++ moderno para iniciante. Então, para completar em grande este curso, eu tenho 3 objetivos nesta aula. Então, o primeiro objetivo, a primeira coisa, esta aula está dividida em 3 partes. Quer dizer que cada objetivo tem uma parte, excepto o último objetivo, que é um pouco relacionado com o segundo, mas, na verdade, os 3 objetivos é para cada parte desta aula. Então, por isso, não sai daí porque esta aula está constituída por 3 partes. Então, a primeira parte é que eu vou te ensinar como você pode ler a documentação online do C++, porque o C++ tem um site que serve de referência para pessoas que não têm muitos recursos em comprar livros para aprender. Você pode ler a partir da plataforma online do C++. Então, essa vai ser a nossa primeira parte e o nosso primeiro objetivo. Então, o segundo objetivo vai ser o quê? Vai ser terminar o programa de cadastro que nós estamos a fazer desde o princípio deste curso, a partir dos conceitos aprendidos em programação orientada a objeto em C++. Quer dizer que vamos tentar utilizar as melhores ferramentas do C++ para construir esse programa. E você verá que será muito simples. Então, o terceiro objetivo vai ser na verdade, o objetivo principal desta aula é te dar motivação para você continuar a aprender C++, porque C++ é uma linguagem, uma das melhores linguagens que existe. Então, na verdade, esse é o objetivo principal deste curso, é te dar motivação para você aprender C++. Então, para isso, de vez em quando eu vou te desmotivar, porque para te motivar, você a aprender C++, eu preciso te desmotivar. Então, quer dizer que vai ter algumas coisas que você não vai perceber, mas é muito, muito normal, porque são coisas avançadas em C++, não muito avançadas, mas intermediárias em C++, que algumas coisas não abordamos neste curso, algumas coisas abordamos, mas a maior parte, por exemplo, 50% vai ser coisa nova. Mas eu vou explicar o máximo possível para que você possa entender e te dar motivação para você continuar a aprender C++. Então, esse é o nosso terceiro objetivo. Então, vamos começar com o nosso primeiro objetivo. Então, nosso primeiro objetivo é que vamos ler a documentação olhando o C++ rápido e depois a segunda parte vai ser tentar terminar o nosso programa. Então vamos ver a biblioteca online de C++ ou a referência online de C++. Você basta ir para o Google e depois digitar qualquer coisa que você precisa de saber em C++. Por exemplo, vamos falar que queremos saber mais informações, queremos ter mais informações sobre a classe vetor. Então você escreve vetor, depois põe C++ no fim. Escrevi mal, mas pronto, queria dizer vetor. E depois tem 2 sites. Normalmente tem um site do www.c++.com e depois também tem o cppreference.com. Então, esses dois são os sites de referência do C++, mas eu utilizo mais o primeiro. Então, vamos entrar para ver o que é que ele tem sobre a classe vetor. E vamos ver como é que se lê a documentação do C++. Bem, aqui você tem, por exemplo, tem aqui a página principal do site de c++.com, de referência C++, e você aqui tem uma descrição. Como você é lusófono, como nós somos lusófonos, temos uma pequena dificuldade porque você precisa entender um pouco de inglês para você ler a documentação de C++, ou a maior parte das linguagens, porque C++ aqui não tem tradução em português, mas é muito simples. Se você perceber programação em geral, você vai perceber isso. Então, por exemplo, aqui temos a classe vetor std, que significa que ele está no namespace std. Nesta aula que vamos ver sobre a página de cadastro da forma orientada a objeto, vamos ver como é que se faz um namespace std. Quer dizer que todas as classes, a maior parte das classes em C++, mais parte das funcionalidades oferecidas pela biblioteca ou pela linguagem C++, estão dentro do namespace std. Então, aqui ele diz: vetores são sequências, são contentores sequenciais que representam uma lista que pode ser o tamanho pode ser modificável, Então quer dizer que o tamanho desta lista cresce dinamicamente. Quer dizer que se você tinha 10 elementos, você pode aumentar quantos elementos você quiser até o momento que você dizer, ok, aqui chega. Quer dizer que a lista vai sempre crescer. Então, aqui essa é a primeira descrição. Depois ele diz que aqui significa a mesma coisa que arrays, vetor contiguous storage location for the elements, quer dizer que o vetor usa memória contínua, quer dizer que, por exemplo, memória o quê? Memória tem um endereço número 1, número 2, quer dizer que o primeiro elemento vai estar na posição número 1, ou vai estar no endereço número 1,
e a seguir, o elemento que vai ser adicionado a seguir vai estar no endereço número 2, assim sequencialmente. Isso é a definição de vetor. Então, mas o mais importante, na verdade, não é saber qual é a definição. O mais importante é que você quer saber o quê? O que é que ele nos oferece como funcionalidades. Então, você vem aqui, você vai abaixo e depois aqui tem o quê? Tem member type. Quer dizer que membros é o quê? Membros são atributos do vetor. Por exemplo, tem o value type, quer dizer que se você quer saber que tipo de elemento, por exemplo, você criou um vetor e quer saber que tipo de elemento um vetor tem. Então, para você saber o que tipo de elemento tem, você pega o teu vetor, depois põe dois pontos, depois escreve value type, ele vai te dar o tipo de elemento que a tua lista vetor guarda. Por exemplo, se for você criou uma lista de inteiros, ele vai te retornar int. Se for uma lista de double, vai te retornar double. Se for uma lista de string, vai te retornar string. Então, continuando, esses são os tipos de membro. Por exemplo, o tipo do tamanho da tua lista é que é size type, quer dizer que size é tamanho. Então, agora aqui member functions, quer dizer que métodos ou funções da classe vetor. Porque o vetor é uma classe, então tem membros. Então tem aqui, tem construtor, tem o destrutor, que não vimos neste curso, tem o operador mais, também uma função. Depois tem que tem outras funções que chamam-se que begin, end, quer dizer que para te dar um iterador, que o iterador que está no princípio da lista, iterador é nada mais do que é nada mais do que uma referência no primeiro elemento da tua lista e o end te retorna uma referência do último elemento. Quer dizer que o elemento que passou do último elemento, quer dizer que o último elemento da lista é um elemento nulo, quer dizer que não tá dentro do intervalo dos elementos que pertencem nessa lista. É para diferenciar um elemento da lista com um elemento que não existe. Então, depois tem que também que o RBegin, que significa inverso do begin, quer dizer que vai no fim, te retorna ao fim. Depois também tem o rEnd, que é o reverso do final, que é o princípio. Depois tem que o cBegin, que significa constante, um iterador constante no início. Quer dizer que esse iterador, se você chama o ponto, por exemplo, vetor.cBegin, vai te retornar um iterador que é constante. Então, e aqui tem a descrição. Aqui tem o método, as funcionalidades, e aqui tem a descrição. Então, e depois, se você continua e clica, por exemplo, num dos métodos, por exemplo, vamos ver o método back, ele pode te dar exemplos, né? Por exemplo, vamos tornar no at. Queremos saber mais sobre at. Ele diz o que? O at é o quê? O at é para quê? Para ter o acesso num elemento. Ele diz que ele retorna a referência do elemento na posição n. Por exemplo, se você põe tua lista vetor e depois você põe ponto at, depois passa dentro do at, do parênteses at, você põe um número, ele vai te retornar o número que está nessa posição. Por exemplo, aqui temos um exemplo que tem que, para você utilizar a biblioteca vetor, tem que pôr include vetor, depois aqui tem um exemplo. Definir o teu vetor, depois põe do tipo int, depois dá o nome ele diz myVector. E depois 10, quer dizer que esse teu vetor vai ser inicializado com 10. Então, tá bom. Depois aquele fez o ciclo for para aceder a um elemento que está na lista. Por exemplo, ele diz que meu vetor.at, depois passou o i. E pode ser que 0 vai do 0 até a lista do vetor. Então, depois ele põe o i, quer dizer que se o i for 0, ele vai retornar o elemento que está na posição 0 e depois vai dar esse valor que está aqui, igual a 1. Isso é como se utiliza o at. Depois você também pode ver aqui, ele tem o front, tem o back, ou você pode voltar e ir atrás e ver que, por exemplo, queremos ver que o size, né? Vamos procurar o size, está aqui o size, a função size, retorna size, quer dizer que retorna o tamanho da lista. Então, está só um pouco lento a carregar a página. Está aqui ele diz que return the number of elements in the vector, quer dizer que retorna o número de elementos no vetor. Que é isso que vimos. Também podemos ver essa versão 98, podemos ver a versão mais recente, que é quase a mesma coisa, o vetor não mudou muito, desde 98. Tá aqui exemplos, vetor, size, quer dizer que você pega o nome da tua lista, põe ponto size e vai te retornar o número de elementos na lista. Então, isso é basicamente como você pode ler a documentação do C++. Você tem um exemplo, tem a descrição de cada elemento de uma classe. Depois aqui ao lado você põe que você tem tutoriais, você pode ver tutoriais. Aqui tem containers, quer dizer que são as listas, tem tipo lista array, tem mapa,
tem a lista aquele tipo fila, tem a lista aquele tipo set, tem stack, que é uma pilha, tem a biblioteca de input-output, que vem o cout, que é para ler ficheiros, que é para, tem por exemplo, o fstream, é para ler ficheiros. Então, é mais ou menos isso como funciona a biblioteca C++. Depois vamos voltar aqui para procurar uma dada referência, para ver uma dada classe em C++, se nós não sabemos utilizar de princípio. Vamos ver como é fácil. Então, vamos só voltar. Vamos voltar para o Google. Ok, então, isso é o mais importante. Estamos aqui na nossa IDE. E agora vamos começar a entrar no sujeito, no assunto. Então, nosso assunto aqui é modelizar o nosso programa de cadastro do Facebook. Então, a primeira coisa nós estamos aqui fiz um, isso é uma coisa praticamente acadêmica. Normalmente, você antes de fazer um programa, você tem que planejar, você tem que fazer caso de utilização, você tem que fazer o user story, que é a história do usuário, para saber o que o usuário precisa, para poder utilizar o teu programa. Aqui só fiz uma coisa assim muito simples. Aqui só fiz a lista das classes que vamos utilizar. Por exemplo, como classe temos o quê? Temos página de cadastro, tudo que está vermelho aqui aqui, por exemplo, isso é uma classe. Vamos ter a página de cadastro, que vai conter as funcionalidades necessárias para inscrever uma pessoa. E, por exemplo, essa classe vai ter como atributo o quê? Um mapa, credenciais, que esse mapa vai ter o quê? Vai guardar o e-mail e a palavra-chave de qualquer utilizador. Depois temos também a lista de usuário, que vai ser do tipo vetor. Essa lista vai guardar apenas todos os usuários que acabaram de se inscrever. Depois temos métodos. Nos métodos, método funcionalidades, vai ter como método, vai ter uma função que se chama formulário de inscrição, vai ter uma função que é imprimir lista dos usuários, que é para imprimir todos os usuários que a pessoa deseja. Tá bem. Depois também temos a classe usuário. A classe usuário é que é a classe com informações de um usuário do Facebook. Vai ter dados como, tá aqui, atributos, quer dizer, lista de amigos, número de amigos, o nome, apelido, e-mail, palavra, a biografia, a idade, a ocupação, sexo, como já vimos no capítulo passado. Tá bom. E depois temos o quê? Temos métodos, funcionalidades. Como funcionalidade vai ter o quê? Vai ter uma função que permite adicionar amigos na sua lista de amigos. Por exemplo, quando ele aceita um pedido. Tem visualizar amigo, por exemplo, se ele quer ver todos os amigos que ele tem. Depois também vamos ter uma função que faz o quê? Aceitar pedido. E se nós tivermos tempo, vamos poder implementar todas essas funções. Mas vamos tentar implementar o mais importante. Depois temos o quê? Temos a última classe, que é a página iniciar sessão. Quer dizer que é uma página que trata do login e logout. E essa classe, página iniciar sessão, só tem o quê? Só tem métodos, não tem atributos. O método é que iniciar sessão, que significa a mesma coisa que login, e depois também temos que terminar sessão, que é logout. Então, isso é o básico das classes que nós vamos ver. Por exemplo, já temos a ideia aqui do que vamos estar a codificar para fazer o nosso programa. Temos a ideia das classes, dos atributos que vai ter. Mesmo você pode começar sozinho, mas se você não quiser, você pode olhar o que eu vou fazer. Então, vamos passar para o quê? Para o código.